dois louvores, ele tem tudo a ver com a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para partilhar hoje nessa oportunidade tão especial, que é o aniversário da nossa MC. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, no livro que está, na passagem que está em Mateus 25, versos 14 a 30. Esse é um texto sobejamente conhecido dos irmãos, mas tão conhecido quanto urgente de ser lembrado por nós, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Eu vou proceder aqui à leitura. Deixa eu colocar na hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Tens aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai depois o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é maravilhoso, sábio, tudo que Ele faz. Ele criou todas as coisas. Na palavra de Deus nós encontramos exemplos riquíssimos de todo tipo de atividade humana. Deus mandou construir uma arca, um tabernáculo, mandou construir sobre a rocha, não sobre a areia. Então nós vemos que Deus é um excelente gestor, administrador, mantenedor, maravilhoso. E aqui Ele está nos dando um exemplo sobre como usar os talentos. Vamos nos ambientar aqui. Jesus está na sua última semana na terra. Dali a 2 dias ele seguiria a Jerusalém, onde seria crucificado. Então ele já estava preparando os discípulos que ele iria partir e avisando sobre as coisas que iam acontecer. Então, nesse contexto, ele traz ali em Mateus 24 o seu sermão escatológico, e ele vai falar da destruição de Jerusalém,
das perseguições que viriam, vai falar do princípio das dores, das coisas que aconteceriam nos últimos dias, da grande tribulação e também da volta do Filho do Homem. E aí ele começa a trazer uma série de parábolas para exortar os seus discípulos, e a nós também, a respeito da vigilância. Então ele traz a parábola da figueira, faz a comparação dos dias de Noé, e diz que ninguém sabe o dia e nem a hora da volta do Senhor, senão o Pai. Então ele também apresenta a parábola das 10 virgens, do servo bom e do mal, e termina com essa parábola dos talentos, dizendo quais os comportamentos e resultados que ele sabe que vai encontrar. Vamos entender um pouco os elementos dessa parábola. O Senhor da parábola aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele deixa bem claro em referência de si mesmo. E ele ia partir. Essa longa viagem seria com o cumprimento do seu ministério depois da sua assunção, e depois ele nos deixaria o seu Espírito Santo, e voltaria ao final dos tempos. Então essa viagem seria o tempo de ausência do Senhor. Agora, fala também do ajuste de contas. Então, ele não nos deixou aqui sem nada de fazer. Ele deu uma missão e ia fazer um ajuste de contas. Esse ajuste de contas seria o quê? O dia do juízo. Então, o dia do juízo dele ninguém vai poder escapar. Todos prestaremos contas com o Senhor. E quem seriam os servos? Aqui há várias interpretações, mas as interpretações mais razoáveis teriam a nos informar que os servos seriam praticamente toda a humanidade. Os servos bons que vão para a salvação e os servos negligentes que vão para a perdição. Já que os servos são todos a humanidade, tem a questão dos talentos. O que seriam os talentos? Os talentos, naturalmente, a nossa cabeça já pensa, são as minhas habilidades, são as minhas aptidões, as coisas com as quais eu nasci, que eu faço bem. Essa palavra, em sentido figurado, originalmente não era assim. Talento aqui na parábola era inicialmente uma medida de peso. Essa medida, os comentaristas costumam dizer que variava entre 26 e 36 quilos de alguma coisa, ou era ouro, prata, cobre, e conforme o peso, variava o valor. Aí, posteriormente, de medida de peso, acabaram usando uma unidade monetária, e como unidade monetária, era um valor muito alto o talento. Um talento ele equivalia a 6.000 denários, e um denário era o dia de um bom dia de trabalho de uma pessoa, um trabalhador médio. Então a pessoa ganhava um X naquele dia, um talento equivaleria a 6.000 dias de trabalho, ou seja, quase 18 anos. Então a ideia de Jesus aqui a trazer essa palavra talento era dizer que era uma soma muito grande em valores, em dinheiro. E aí posteriormente que essa palavra foi ganhando essa outra conotação. E aí eu falei para os irmãos que Deus é um bom administrador. E aí com isso, eu tenho que trazer 5 notícias. 2 boas, uma mais ou menos, e 2 ruins. Comecei, todo mundo gosta das boas primeiro, vou falar dessa. A primeira boa notícia é que Deus contrata. Então todos nós aqui somos contratados de Deus. E Deus contrata conforme a capacidade. Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. A segunda boa notícia é que Deus, além de contratar, se a gente for bom, Ele promove, como acontece aqui na Terra. Só que Ele promove conforme a lealdade e não conforme o resultado. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar de novo disso. Agora, a notícia que é mais ou menos é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás. Deus pedirá contas. Então, se a gente não tem emprego nenhum, ninguém cobra nada da gente. Mas se a gente tem,
seremos cobrados. Agora tem as duas ruins. Se por um lado Deus contrata, por outro, Deus pode despedir. E a outra ruim também tem paralelo com a boa. Se Deus promove, Deus também pode rebaixar. Então nós vemos aqui a atitude dos dois primeiros servos. Receberam os talentos e imediatamente seguiram a negociar e, conforme a sua capacidade, negociaram e conseguiram os seus bons resultados, cada um conforme a sua capacidade. O terceiro servo enterrou o seu talento. A gente fala, mas que coisa estranha enterrar o talento. Ainda mais pensando, né, o talento, gente, 18 anos de trabalho. Você pegar lá, só pegar um cheque, 18 anos de trabalho e colocar na terra, deixar lá embrulhadinho no plástico para alguém achar 20 anos depois. Mas esse tipo de comportamento, no passado, não era uma coisa tão estranha, era uma forma de se preservar. Então, tanto moedas, tesouros antigos que o pessoal queria preservar para gerações futuras, eram guardados dessa forma. Inclusive tem até uma parábola de Jesus que ele fala, né? Qual homem que vai, compra aquela pérola e enterra e depois vende tudo que tem e compra aquele terreno. Então essa ideia de enterrar as coisas para preservar, para ter segurança, não era tão estranha. Mas o problema, você fala, então se não era estranho, ele agiu conforme o costume da época, estava razoável, mas não era bem assim. Naquele tempo de Jesus, quando ele já contou essa parábola, já existiam sistemas de investimentos onde as pessoas cambiavam dinheiro por juros. E, segundo os comentaristas e os estudiosos, o Império Romano já praticava taxas de até 8% ao ano, 12%, fora do mercado 24% até 48%. Aí alguém fez uma conta e disse que o investimento de 6% com juros compostos ao ano, em 20 anos dobraria o investimento. Então, diante dessas realidades conhecidas à época de Jesus, fica claro que não era isso que o Senhor esperava desse servo, que ele simplesmente enterrasse o salário de 20 anos e deixasse lá. Porque, como o Senhor ia voltar depois de muito tempo, se ele pelo menos tivesse entregado o dinheiro a juros do menorzinho, ele já teria feito um excelente negócio para o seu Senhor. Até porque, como eu falei, Deus não avaliou o resultado do trabalho, ele avaliou a diligência. O resultado, um trazer 5, outro trazer 2, outro trazer 1, não foi surpresa para o Senhor, ele já conhecia a capacidade de cada um dos seus servos. Então, desse um, ele esperava mais um. Se pelo menos essa criatura tivesse colocado dinheiro no banco, depois de muito tempo que o Senhor voltou, talvez ele até entregasse um talento e tivesse ido bem na avaliação do seu Senhor. Mas não foi isso que ele fez. Então, deu empate, né? 5-5, 2-2, e só esse que perdeu o jogo. Ficou 1-0. Porque, na verdade, ele se tornou um devedor do seu Senhor. No momento em que ele investiu mal aquilo que Deus deu para ele se tornou um devedor. E aí, já que a questão do resultado foi avaliada pelo Senhor conforme a capacidade, a gente precisa fazer uma pequena diferenciação aqui. E aí eu vou apresentar para os irmãos dois comportamentos que se referem a dois tipos de gente. E todo mundo aqui já viu ou já se comportou com esses tipos de gente que eu vou falar aqui, inclusive eu. Então nós temos um comportamento do servo diligente. E qual que é o tipo de gente? O negligente. Então o comportamento do servo diligente é aquele famoso proativo, que a gente sempre gosta de contratar, que é aquele que a gente gosta de ter trabalhando do nosso lado como colega, na igreja, em todos os lugares. Qual que é o comportamento do proativo? É aquela pessoa que procura soluções, tem iniciativa, assume responsabilidade, não depende de cobrança o tempo inteiro para produzir, avalia decisões, consequências, não procrastina, não deixa para depois o que pode fazer hoje, amanhã.
não acumula um monte de tarefas e depois não dá conta de nenhuma. Enfim, ele faz o básico bem feito e às vezes um pouco mais do que o básico bem feito. Qual seria o comportamento diligente que Jesus espera de nós como cristãos? O básico bem feito. Você fala, mas irmão, o básico bem feito? Mas o básico é muito. Veja que quando o Senhor deu o talento de 5 e 2, ele não queria que de 5 trouxesse 10, 15 ou 20, ele só queria 5. Então, qual que é o básico? O cristão diligente, aquele que ora, aquele que louva, aquele que perdoa, que lê a sua Bíblia, estuda, ensina, aquele que testemunha de Cristo, que visita, enfim, faz aquilo que Mateus 25, no finalzinho desse capítulo mesmo, vai falar. E aí, não precisa de muito para fazer a vontade do Senhor. Olha só, quando Jesus fala aqui, foste me visitar quando estava doente. Você não precisa ser médico para visitar uma pessoa doente. Não precisa ser um advogado para ir na prisão e tentar resolver a vida da pessoa. Às vezes, só ir lá falar de Jesus para ela é muito mais importante do que conhecer a liberdade, tentar conseguir a liberdade dela. Não precisa ter um supermercado para dar alimentos, não precisa ser dono das lojas Marisa para poder arrumar uma roupa para alguém. Então, essas coisas todas que está ao alcance de todos nós fazer, podemos fazer, e isso alegrará certamente o coração do Senhor. Isso é ser um cristão diligente, né? É ter amor, como Jesus falou, nisto conhecerão os seus meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem muita gente, inclusive, que faz muita coisa boa pelos motivos errados, né? Tem gente que acha que com as boas obras vai conseguir a salvação, vai conseguir talvez uma vida melhor, uma outra encarnação, nós sabemos que isso não é verdade. E nós cristãos que temos a luz do mundo, nós temos obrigação de fazer as coisas boas e certas pelos motivos certos, porque isso é expressar visivelmente o amor de Deus. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do comportamento do servo negligente. O negligente tem normalmente dois tipos assim de reações, aliás, de comportamentos mesmo. O comportamento dele se divide de duas formas. Normalmente ele é reativo, e aí ele é um reagente, já que ele é negligente, ele tem que ser filho de gente e é gente também. Então é reagente. O reativo, ele é aquele que reage aos problemas quando acontece. Ele não toma decisões preventivas, está sempre remediando, reclama de tudo. Se tem um problema, ele se concentra no problema, não na solução. E aí, com esse tipo de atitude, a gente sabe que não há nada tão ruim que não possa piorar. Aí, como é que ele piora? Aí ele piora partindo de uma ação ainda mais passiva, do tipo, sem ação, sem reação. Deixa como está, para ver como é que fica, se resigna, uma resignação simbólica, né? Não aquela que realmente não há o que fazer, mas havia o que fazer, havia o que procurar e a pessoa não faz. Então, ele acaba sendo dominado pelas circunstâncias e acaba ficando paralisado e reclamando. Então, quem nunca viu aquele desenho da Helena? Ó céus, ó vida, ó azar, o mundo conspira contra mim, eu levantei, bati meu pé, minha cabeça está doendo, perdi meu emprego. Tudo para ele parece que é pior do que para os outros, né? Tem aquele que a grama do vizinho é mais verde, e tem aquele que o mundo inteiro é cinza e o dele ainda está com umas tonalidades mais escuras, mais sombrias. Então, esse é o passivo. Então, o que acontece? Esse tipo de comportamento é um comportamento que foi reprovado pelo Senhor. Nós vemos esse tipo de comportamento em pessoas como, por exemplo, o sacerdote Eli. Ele foi um pai frouxo. Ele viu os filhos fazendo tudo errado, Deus o repreendeu, teve tempo para consertar e não deixou. Deixou os filhos seguindo o caminho deles, deu uma palavrinha lá mais ou menos, até que o juízo se abateu sobre todos eles, e foi muito triste. Vemos também esse
igreja de Laodiceia, onde o Senhor repreende, dizendo: olha, você não é fria nem quente, antes fosse uma coisa ou outra, estou a ponto de te vomitar. Mas ao final da carta, o Senhor ainda dá uma opção, né? Ser diligente, ser pois zeloso e arrepende-te. Então não precisa seguir esse caminho. Já vamos pensar um pouco também nos exemplos dos servos diligentes para fazer o contraste com esse pessoal negligente. Lembram de Rebeca, quando o servo de Abraão foi buscar a esposa para Isaac, e ele orou, pediu ao Senhor, né? Olha, aquela que fizer tal coisa e mais isso, esta seja. Aí Rebeca foi lá, parece que leu o pensamento do homem e fez exatamente aquilo. E conseguiu o casamento do século, né? Até hoje estamos falando dela e os descendentes estão aí até hoje. Um outro tipo de comportamento diligente, eu me lembro aqui, os irmãos lembram aqueles amigos do paralítico, chegaram para onde Jesus estava e tentando ajudar o seu amigo, não tinha lugar para passar, olharam lá, não viram saída, fizeram um buraco no telhado e abaixaram o amigo ali. E Jesus, diante de tão grande fé, operou ali na vida daquele rapaz. Então a gente vê que Deus observa e Ele espera realmente comportamentos diligentes e não negligentes. Por quê? Porque para ambos os servos haverá consequências. Os servos bons, eles receberam um elogio, servo bom e fiel. Eles receberam uma promessa: foste fiel um pouco, sobre o mundo te colocarei. E tiveram um destino excelente: entra no gozo do teu Senhor. Em contrapartida, o servo negligente recebeu, em vez de um elogio, uma repreensão. Servo mau e negligente, preguiçoso, recebeu uma punição: tira o talento dele e dá para aquele que tem 10. E também recebeu um destino horrível: seja lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Olha, meus irmãos, é tão bonito ver as coisas bem feitas quando a gente vê um médico, um advogado, um enfermeiro, um engenheiro, um dentista, um cuidador de idosos, um motorista, um professor, um musicista, fazendo aquilo para que Deus chamou e fazendo bem feito, faz toda a diferença na vida de alguém, não faz? Quem gostaria de cair nas mãos do médico, daquele que estraga a cara de todo mundo que a gente vê nos gêneros da vida? Ninguém. Então, é muito bonito ver quando as pessoas usam as habilidades que os bons nos dá para o bem. E o contrário também é horrível quando a gente vê por exemplo, todos esses exemplos, né, do outro lado, fazendo tudo de ruim. Gera o quê? Em vez de beleza, vida, esperança, traz morte, prejuízo, desgraça, sofrimento. Então, se nós que somos imperfeitos não gostamos das coisas mal feitas, dos comportamentos diligentes, Deus menos ainda. Então isso tem que nos afastar de uma visão deturpada que muitas vezes as pessoas têm de Deus, no sentido que Deus é o Deus da super graça. Então, Deus não condena ninguém, Deus isso, Deus aquilo, Deus é só amor, paz e amor. É que o nosso Deus, Ele é perfeito, e como perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Ninguém gostaria aqui de um juiz paz e amor quando acontece uma desgraça na sua família e você esperava justiça e você recebe impunidade. Então, o caráter de Deus, Deus é justo. Por isso, nós não podemos nos enganar aqui com a advertência de Jesus. Né? Jesus nos adverte a respeito do juízo vindouro. Então, nosso Deus é zeloso. Ele é amoroso, não há dúvidas do amor de Deus, numa história maior de amor, um amor imensurável, sublime. Nós daríamos a nossa vida em prol dos nossos filhos. Agora, a gente dar o nosso filho para o outro é difícil. Mas Jesus, Deus Jesus, aquela cena de Abraão sacrificando Isaac, quando o anjo chega e impede,
é uma das mais lindas da Bíblia. E quando chegou a hora do Senhor fazer isso com o filho dele, os anjos até estavam lá por perto, Getsemane. Jesus falou que se ele clamasse, Deus poderia mandar, mas ele veio aqui para cumprir a sua missão e consumar. Então, Deus não poupou o seu filho. Então, não existe, não venha falar que Deus não é amor, porque não existe maior história de amor do que a do nosso Salvador. Mas como Deus é santo e justo, Ele precisa sim fazer essa diferenciação entre os justos e os injustos. Então, meus irmãos, qual que é a conclusão que nós temos? Já faz 2000 anos aproximadamente, um pouco mais, que o Senhor contou essa história. A volta do Senhor não está mais longe, pelo contrário, está muito mais perto. Outro dia, aquela irmã que veio estar aqui, ela disse aquela frase sobre a ceia. Não foi mais uma ceia, foi menos uma ceia. E aquilo tocou muito meu coração, porque realmente cada dia que passa, estamos mais perto da volta do Senhor. E em tempos de crise, meus irmãos, aquilo que cada um é, se mostra de uma forma muito mais evidente. Por isso que a palavra de Deus está cheia de advertências em Apocalipse, em Daniel, dizendo: continue o justo fazendo injustiça, o justo na prática da justiça, o santo a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui fica o alerta. Se você é do Senhor, mas está agindo como um servo negligente, faça como a igreja de Laodiceia: ser, pois, zeloso e arrepende-te, enquanto o Senhor não volta e a porta não se fecha. Se você não tem Jesus como seu Salvador, você já ouviu a mensagem do Evangelho, sabe do amor de Deus por você, mas está esperando não sei o que para tomar uma decisão, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar ou quando a sua vida vai terminar. Tem aquele hino que diz, né? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Abra o seu coração para Jesus e venha viver a vida em abundância, porque o pastor Anselmo falou outro dia aqui, a vida aqui na terra com Jesus já é muito melhor. E, além do que, você ainda tem a garantia da vida eterna. Então, aceitar Jesus é até uma questão de inteligência. Pascal, aquele matemático, já tinha feito a conta, né? É melhor, como o pastor Anselmo falou, ficar com Jesus, que está 100% garantido de todos os anos. E se você tem sido fiel, que permaneça fiel. Aí, nesse ponto, eu faço aqui uma menção querida para a nossa MCI. 69 anos que se confundem praticamente com a história da igreja, e não são 69 segundos, minutos, dias ou mesmo meses. 69 anos desses 2000 que já passaram, e nós conhecemos a história do povo batista. Sabemos que o povo batista é um povo de coração missionário, amoroso, proclamador. E a MCM aqui dessa igreja, até onde eu tenho conhecimento, não tem negado esse mistério, essa missão. E eu vi aqui as homenagens que fizeram, tão bonitas, desde os mais antigos até os mais novos, os que estão se apresentando para servir, né? Quantos testemunhos, quantas almas foram ganhas, quantas lágrimas derramadas, quantas horas em oração. Então, que o Senhor Jesus, quando voltar, encontre a MCM nessa igreja fazendo o seu trabalho com diligência, com amor, e ouvirá do Senhor: servas boas e fiéis, foram fiéis no pouco, sobre muito as
colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. E não se preocupem com os resultados, como Jesus disse, ide e pregai. Ele não disse ide e converter, ide fazer o que o Espírito Santo só pode fazer, não. Ele só falou, faça a sua parte, ide e pregai. Ore, leia, evangelize, testemunhe, dê de comer, dê de beber. E uma coisa, irmãos, acho que eu comentei aqui outro dia com uma irmã, a igreja de Cristo tem um papel super importante pelo seguinte: fazer o bem, qualquer um pode fazer. A gente viu aqui que fazer o bem não é não fazer o mal. Não fazer o mal é não fazer o mal. Não fazer o bem é não fazer o bem, não fazer nada é não fazer nada. E não fazer o bem ainda é pecar, porque Tiago vai nos dizer lá que se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso você peca. Então nós temos que fazer o bem. Mas o que acontece é o seguinte: o resultado vem do Senhor. Não se preocupe com ele, só faça o seu melhor e o Espírito Santo fará o resto. Como diz lá também em Eclesiastes, tudo que tiver à mão, faça conforme as suas forças. Em Colossenses 3:23, faça como ao Senhor e não aos homens. E aí eu termino dizendo o seguinte: aquela canção, já também um pouco antiga, mas fala tão bonito a respeito do que pode ser um cristão diligente na sua prática. Que diz assim, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.